Pô, será que vale a pena ainda investir em Vale agora em 2024? Sem dúvidas. Acho que eu já venho dando esse call já desde 2017, 2018, para você comprar Vale, consistentemente tem entregado resultado. Esse ano corrigiu bastante e acho que a gente está vivendo um momento mais oportuno para você fazer esse investimento, né? Basicamente, quando a gente fala de Vale, a gente está tentando precificar aqui uma empresa com base no valor do minério de ferro e o fluxo de caixa que a empresa é capaz de gerar através do seu volume de produção que vem crescendo nos últimos anos, desde os acontecidos em Brumadinho, né? Que afetou bastante a capacidade operacional da empresa. Hoje a gente está falando num nível de minério de ferro bastante elevado para padrões históricos, né? Oscila entre 110 e 120 dólares a tonelada, e nesse nível, nesse patamar, tá, de preço de minério de ferro, considerando que a empresa consegue exportar o minério na casa ali dos 50 dólares a tonelada, veja, a empresa é uma super geradora de caixa, né, nesse meio do caminho. Se bem administrada, então nem se fala, né? A empresa teve alguns problemas de governança, tem vários problemas ainda para serem resolvidos, mas é uma empresa que gera um fluxo de caixa entre 15% a 20% do seu free cash flow yield, né? A taxa que ela gera de fluxo de caixa em relação ao seu valor de mercado atual, né? Acho que, sem dúvida, nesse nível de minério de ferro, permanecendo entre 110 e 120 dólares a tonelada, acho que deveria valer pelo menos ali uns 85, 90 reais, considerando que a ação hoje está em 60 reais, assim, é uma das maiores oportunidades dentro do nicho ali das maiores empresas listadas na bolsa. Acho que se você tem uma carteira de ações, você precisa considerar muito Vale, porque senão você vai ficar para trás do Ibovespa nos próximos 12 meses. Tá, e aí você pode falar, mas toda a questão na China, né? A China, a atividade econômica ainda bastante fraca, teve a questão da Evergrande lá atrás, questão do mercado imobiliário passando por uma espécie de bolha. Por lá, como que isso pode afetar a Vale, né? Isso com certeza pode afetar, está afetando o volume de importação de minério de ferro, de aço, a partir da China, mas olha o preço do minério de ferro, né? A gente está falando ali de uma espécie de oligopsônio, né? São poucos produtores, né, no mundo de minério de ferro, de aço, e você tem ali poucos grandes consumidores, né? Ou ainda que sejam muitos consumidores, e isso faz com que o controle monopolístico, digamos assim, desses poucos produtores controlem bastante o nível de preço. Então, ainda que a demanda esteja um pouco mais concentrada no mercado chinês, o mercado está aprovando, e essa situação econômica na China não vem desse mês, né? Já faz 2 meses que essa pauta está em discussão, e o preço do minério de ferro não voltou para um patamar histórico mais baixo do que a gente já viu antes da pandemia, né? Em torno ali de 70, 80 dólares a tonelada, que ainda assim, veja, a gente fala que Vale consegue produzir a 50, a 80, tendo minimamente uma boa gestão, a empresa conseguiria ser competitiva, dado que ela consegue exportar um dos menores custos de produção global, né? Que acho que quando a gente fala de commodities, se você não for ali do top produtores em termos de custo de produção, não dá nem para olhar, né, a empresa com essas características. Mas Vale é um desses players e Vale movimenta bastante o preço global, tá, da commodity. Então eu entendo que não é um cenário que eu me preocupo tanto a curto prazo, especialmente porque a gente está passando por um choque monetário, né? A gente teve muita expansão de base monetária no mundo todo, inflação subiu no mundo todo, taxa de juros teve que subir, agora que a gente passa por um movimento contrário. E se nesse movimento de maior aperto, Vale conseguiu passar bem por esse período, gerando fluxo de caixa, fazendo recompra de ações, distribuindo mais de 10% de dividendos por ano, assim, não tenho dúvidas, tá, de que a ação vai entregar bons resultados nos próximos anos. Tá, então você pode me perguntar, mas qual que é o cenário para eu nem considerar ter Vale na carteira? Assim, o que precisaria acontecer? Bom, a gente precisaria ver taxa de juros ficando mais alta no mundo todo, inflação subindo muito mais no mundo todo, China numa situação muito pior, com uma crise muito mais aprofundada do mercado imobiliário, um mercado de consumo bem fragilizado no mundo todo, um processo de desglobalização, sim, brutal. Nesse cenário, e aí vendo o preço do minério de ferro eventualmente caindo bastante, seja por problemas operacionais aqui da Vale ou por essas circunstâncias geopolíticas aqui, como eu estou comentando para você, ou geoeconômicos, né? Nessa situação a gente teria que reconsiderar aqui a tese, refazer o nosso processo de avaliação, de valuation,
para entender como isso pode afetar a companhia. Mas eu entendo que quando a gente compra uma ação, né, a gente tem que considerar qual que é o nível de margem de segurança que a gente tem. Eu entendo que comprando uma ação que está valendo 60 e pode valer hoje entre 85 e 90, a gente tem ali um nível de segurança muito maior do que buscar uma empresa ali que tem 10, no máximo 15% de valorização para performar aí nos próximos 12 anos. Né? A gente teria que estar falando de um setor muito mais seguro. Assim, e se tem alternativa a Vale, tem alternativa. Se tem CSN Mineração, que eu entendo que tem um valuation em termos de múltiplo menor do que Vale mais qualidade, no meu ponto de vista. Tá? Deve negociar com o prêmio em relação à CSN Mineração, mas também é uma ação que, pelos mesmos pontos que a gente conversou aqui, entendo que tem potencial de valorização, mas entre os nomes eu prefiro Vale. Tem como você se expor globalmente, acho que Rio Tinto é a minha preferência aqui em termos de valuation, tem um comportamento muito parecido com o de Vale, né? Mas ainda assim eu prefiro Vale. Se você tiver que optar entre todos esses produtores, optaria por Vale. Se você tem uma carteira já fora, quer complementar, né, o portfólio não quer comprar Vale diretamente, eu acho que Rio Tinto está aqui, inclusive, na nossa carteira de BDRs, pagadores de dividendos.